Olá, Júlia. Oi, doutora Elade, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Eu só estou terminando de convidar aqui os demais participantes, tá? Só um minutinho. Tá, joia. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Ótimo, tá ótimo. Então tá bom. Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Eu já convidei o Felipe, o doutor Edson. Vamos ver se Tá dá bom. certo. Beleza. Ele já entrou? Oi, Felipe. Oi, boa noite. Oi, Boa Felipe. noite, doutora Elade. Tudo bem, Boa noite, Felipe? Boa Júlia. Tudo noite. bem? Tudo bem? Eu convidei o doutor Edson. Você sabe se ele recebeu o convite aí, Felipe? Vou confirmar com ele aqui agora. Tá, senão eu mando de novo. Aqui tá aparecendo para mim que ele não está conseguindo participar. Boa noite a todos. Já logo daremos início à nossa live. Estamos só aguardando o Dr. Edson. Só mais uns instantes, por favor. Acho que agora deu certo. Boa noite, Dr. Edson. Boa noite. Aí acho que estamos todos aqui, então. Mas Sejam todos bem-vindos. tem que virar a câmera para mim, né? Isso. Isso. Aí, Opa, agora sim. Estão boa noite. lendo aí creatinina, não? Oi? Estão lendo a palavra creatinina, certo? Sim. É porque a camisa é ao contrário. Sim. No Instagram parece ao contrário. Por isso que eu tenho a Sim. camisa Pela ao contrário. Nossa, que tecnologia. Boa noite, então. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar início a mais uma live aqui da SBN. E o nosso tema de hoje é sobre a história do primeiro transplante renal no Brasil. Meu nome é Júlia, eu sou médica nefrologista, sou membro do Comitê de Jovens Nefrologistas e atuo como nefrologista aqui em Londrina. E o Felipe? Oi, pessoal, boa noite a todos. Cumprimentar novamente a doutora Elade, doutor Edson. Eu sou Felipe Neves, eu sou nefrologista, atuo aqui em Salvador, na Bahia. Também faço parte do Comitê de Jovens Nefrologistas da SBN e faço parte da diretoria também científica da SBN Bahia. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje nessa live. Vou começar então apresentando o Dr. Edson. Dr. Edson Souza é Dr. Edson da creatinina, nefrologista, uma grande referência para a gente, professor associado de nefrologia da UERJ. Bem-vindo, Dr. Edson. Muito obrigado. É um prazer para mim estar aqui procurando resgatar essa história que já tem muitos anos que eu luto pela verdade sobre o primeiro transplante renal ocorrido no Brasil. Espero, dessa vez, que seja a última vez que eu preciso falar isso. Doutora Elade, seja bem-vinda também. Gostaria que te convidasse a apresentar aos nossos espectadores. Bom, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui nesse espaço, né, que a SBN abre para que a gente possa veicular assuntos importantes para a comunidade, tanto nefrológica como de pessoas que não são nem médicas nem nefrologistas, né?
A razão de eu estar aqui, provavelmente por isso que a Júlia e o Felipe e o Comitê de História da SBN me convidaram, é o fato de eu ser a coordenadora do Departamento de Transplante Renal da SBN atualmente, né? Eu também sou do Departamento de Transplante Renal da BTO e eu sou professora titular de nefrologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu sou a responsável pelo serviço de transplante. Mas eu acho que a melhor apresentação de todas, né, Júlia, é que eu sou uma apaixonada pelo transplante desde que eu estava na graduação. Quando eu descobri o procedimento e o tratamento do transplante renal, acho que ali foi cultivada assim a sementinha, né, de tudo da forma com que eu atuo hoje como médica. Muito bem. Seja bem-vinda, muito obrigada a todos. E, doutora Edson, queria começar, então, perguntando para o senhor, para contar para a gente um pouquinho aí dessa história do primeiro transplante renal no Brasil. Tá bom. Bom, eu sou, assim como a Elad, eu sou apaixonado pelo transplante. Eu me formei na Universidade Gama Filho e eu não aprendi absolutamente nada sobre nefrologia, nem sobre transplante. Isso foi lá em 1977. Vocês não eram nem nascidos, né? E eu aprendi os primeiros passos da nefrologia no Hospital Geral de Bom Sucesso, onde eu vi só uma máquina de hemodiálise que eu nem sabia o que era. E quando o meu guru, é o doutor, lá os chefes eram a doutora Deise, né, Deboni, e o doutor Sérgio Carvalho, mais uma vez, e lá eu aprendi os primeiros passos da nefrologia, mais uma vez eu ouvi o doutor Federico Rusani, que é o meu grande guru, veio dos Estados Unidos e mostrou o procedimento de transplante renal, uma aula, né? E eu acho que era R1 de nefrologia. Quando eu vi ele dar aula, eu disse assim, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com esse cara, né? Onde é que ele trabalha? Ele trabalhava na UERJ, eu fui fazer mestrado na UERJ, e aí, graças a Deus, eu consegui trabalhar com ele, né? E foi extremamente gratificante para mim, né? Trabalhar com o Dr. Rusânio e entrar numa universidade que tinha um histórico acadêmico que a minha universidade, infelizmente, não tinha. Lá eu comecei a me apaixonar pelas máquinas de hemodiálise e pela história da nefrologia de uma maneira geral. E aí é uma história bem comprida, uma hora não daria nunca para contar toda a história, mas eu fui descobrindo como é que as máquinas de hemodiálise chegaram ao Brasil. Então, o Dr. Kolff, lá em 1943, ele construiu, né, algumas máquinas de hemodiálise na Holanda. Da Holanda, quando acabou a guerra, ele foi para os Estados Unidos, construiu junto com o pessoal lá do Peter Bent Brigham um rim artificial chamado Kolff Brigham, e eles construíram vários rins. Eles foram distribuídos por vários países do mundo, né? E vieram 4 aqui para o Brasil. Vieram um para o Hospital dos Servidores do Estado, um para o Hospital do Pedro Ernesto, onde eu trabalho, 2 foram para São Paulo, né? E eu comecei a perturbar o Fred, né, dizendo, Fred, cadê esses rins, né? Isso já era 77, e ele não sabia onde é que estavam os rins. E a gente começou a procurar o rim, não achou o rim artificial do Pedro Ernesto. Achamos um que tinha virado sucata, as pessoas estavam comendo, se alimentando em cima num pedaço do rim. Aí eu fui atrás dos outros rins, né? Fui atrás do rim do Hospital das Clínicas e quando eu fazia aquele curso de reciclagem, né, eu perguntei para o doutor Praxedes um dia, né? Doutor Praxedes, onde é que está o rim artificial que veio aqui para o Hospital das Clínicas? Ele falou assim, um pedaço dele virou um abajur lá na minha casa, né? Então ele foi destruído. Aí eu fui atrás do outro rim, que era o rim do Hospital dos Servidores, né? E acabei achando esse rim dentro de uma garagem, né? E hoje em dia esse rim está na Academia Nacional de Medicina. Quando o doutor Fábio Morínigo, que é da Clínica Médica, apaixonado pela história da nefrologia, história da Clínica Médica, dos servidores, ele me viu interessado nisso, ele falou assim para mim, Edson, você sabia que teve um transplante renal aqui no Hospital dos Servidores em 1964? E eu disse assim, não, eu sempre soube que o primeiro transplante tinha sido feito em São Paulo, no Hospital das Clínicas, em 65. Ele disse para mim, não, teve um transplante aqui em 64. Eu disse, só tem a data do transplante? Ele disse assim, tem, 16 de dezembro de 1964. E eu fui atrás do Jornal do Brasil, tem hoje o Hospital de Ortopedia aqui do Rio de Janeiro, eu fui lá, era o Jornal do Brasil. E eu peguei aqueles microfilmes, né? E eu fui rodando, até que apareceu lá, Mundo Médico empolgado, primeiro transplante renal na América Latina, que é errado, o primeiro transplante renal da América Latina foi na Argentina, mas lá na manchete dizia isso. E quando eu peguei aquele jornal,
eu vi que eu estava com uma joia na minha mão, porque não tinha sido nada publicado sobre isso, né? E nós estávamos começando um grupo de discussão que nós chamávamos de GER-nefrologia. Era um grupo de discussão de vários nefrologistas. E eu coloquei essa história, que eu vou ler aqui para vocês, né, rapidamente, sobre essa odisseia de ter achado esse recorte, né? Então, dizia: resgatando a verdadeira história do transplante renal no Brasil. Isso foi escrito exatamente há 21 anos atrás, de 18 de abril de 2003. Por ocasião da comemoração do cinquentenário do Hospital dos Servidores do Estado, o Dr. Fábio Morínigo, que hoje chefia a divisão de imunogenética do PITO, iniciou o processo de busca de diversos fatos médicos ocorridos naquele hospital para posterior publicação em livro. Para minha surpresa, ele achou o prontuário número tal do paciente Sérgio Vieira Miranda, 18 anos, portador de pielonefrite crônica, que foi submetido a transplante renal em 16 de abril de 64, 2 dias atrás, recebendo o rim direito de uma criança de 9 meses, portador de hidrocefalia, o chamado free kidney, né? A imprensa deu amplo destaque ao fato e eu coloco isso como arquivo, né, em formato BMP, gentilmente escaneado. Era um processo que a gente tinha no passado, né, de escanear e mandar para todo mundo. Dizia parte do artigo: o HSE, servidores, já está recebendo de todo mundo pedido de informações e cópias dos filmes que foi filmado, da primeira operação de transplante de rim plenamente vitoriosa na América Latina. Na verdade, a América seria Brasil, né? Realizado essa semana, um rapaz de 18 anos recebeu, após um período de observação e preparo, o rim de um menino de 9 meses. Os médicos autores da proeza informam que, em entrevista coletiva, que é normal o funcionamento do enxerto, já ocorrendo formação de urina, o que prova o sucesso da operação realizada em ritmo acelerado apenas numa clínica em Boston, que não é bem verdade isso também. O rapaz e o menino apresentam estado satisfatório. Dirigida pelo Dr. Aloysio Salles, os principais cirurgiões foram Alberto Gentili, Pedro Abdala e Carlos Rude, e a clínica foi pelo Dr. Jaime Landman, que é um ícone da nefrologia brasileira. Segundo o artigo publicado no Jornal Brasileiro de Nefrologia, em setembro de 89, o primeiro TX do Brasil teria sido realizado no Hospital das Clínicas da USP, em 65, utilizando o rim de doador vivo irmão. O primeiro TX de cadáver do mundo foi realizado pelo Yu Voronoi em 33 e publicado na revista El Siglo Médico em 36. Desculpa, aqui que é importante. Durante muitos anos, os americanos, franceses e ingleses omitiram esse dado em suas publicações, provavelmente por se tratar de um médico russo. Com o fim da Guerra Fria, e principalmente pelo reconhecimento desse fato por figuras respeitadas na nefrologia mundial, como o Dr. Peter Morris, que cita em seu livro Voronoi como autor do primeiro TX, agora podemos constatar esse reconhecimento em diversas publicações e palestras de diferentes autores. Santos Dumont sofre na América o mesmo tipo de justiça, mas todos sabemos que ele foi o inventor do avião. Certamente, como estamos no mesmo país, acredito que não haja maiores problemas para que esse reconhecimento seja aceito no meio nefrológico. Se eu estiver errado, que me corrijam. Se eu estiver certo, que corrijam a história. Então, eu mandei isso para 700 nefrologistas e aí começou uma saga. A saga de que os médicos, de uma maneira geral, aceitassem que o primeiro transplante renal foi feito aqui no Rio de Janeiro. Então, diziam que não tinha sido publicado, diziam que o rim não tinha funcionado, né? Eu tenho o prontuário do paciente, a doutora Irene Noronha, que é do Hospital das Clínicas, né, publicou no Nefrose da Ásia e Transplantência, junto com uma série de médicos do HC, o primeiro transplante renal foi realizado no Hospital Servidores do Estado do Rio de Janeiro. O Dr. Walter Duro Garcia, que escreveu um livro prefaciado pelo Dr. Sabaga, arrumou a solução salomônica. Ele colocou: o primeiro transplante renal foi feito no Rio de Janeiro, mas o primeiro programa de transplante renal foi do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu publiquei isso em congressos de História da Nefrologia, em congressos da BTO, né, em pôster, e alguns anos atrás, né, eu, o Dr. Moura e a Ana Flávia, a esposa dele, publicamos, finalmente, no Jornal Brasileiro de Transplantes, que foi revisado, isso ele me disse, pelo Dr. Walter Garcia. Então, aceitando que o primeiro transplante foi feito lá.
publicou na Academia Nacional de Medicina, onde tem 7 nefrologistas, inclusive o doutor Medina, que se isso não fosse verdade, certamente não deixaria que isso fosse publicado, né? Então, essa saga continua. E no livro da história da nefrologia, que nós temos pouquíssimos livros, no livro que foi publicado pelo doutor João Egídio Romão Júnior, não tem citado esse transplante. E agora, no livro da Academia da Sociedade Brasileira de Nefrologia, esse aqui que todos receberam, né, que eu quero fazer um elogio público ao doutor Maza, né, que teve coragem de publicar um livro, porque escrever história não é fácil, mas diz uma coisa assim, muito preocupante, quando ele fala da história do transplante. O primeiro transplante foi realizado, isso é livro da SBN, oficial. O primeiro transplante foi realizado no Hospital dos Servidores do Estado em 64. Porém, por não ter sido relatado em publicações científicas, o que não é verdade, oficialmente, o feito é atribuído à equipe da USP. Eu queria saber, oficialmente, quem decide o que é oficialmente, né? Se está escrito em algum lugar, né, que oficialmente o primeiro transplante foi lá e não foi daqui do Rio, o fato é atribuído ao da equipe do Dr. Sabá, que realizou o processo em 1965. Então, em resumo, é uma luta de 21 anos que eu achei inocentemente, né, que há 21 anos não haveria nenhum problema, porque eu tinha o prontuário, né, eu tinha o relato de que houve o transplante. O doutor Jaime Landman deu entrevista para o doutor Sebastião, dizendo, né, que o transplante funciona. Não funcionou durante muito tempo, infelizmente o rapaz faleceu, mas realmente o transplante foi feito em 64, e agora, inclusive com a aquiescência do doutor Maza, né, e falando com o doutor Moura, né, que é o presidente da SBN, nós estamos fazendo uma errata, né, nesse livro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que está espetacular, né, eu acho maravilhoso, mas toda vez, se vocês que são jovens quiserem escrever alguma coisa sobre história, se preparem. Se preparem, porque quando vocês colocarem no papel, vai ter alguém que vai dizer isso não é verdade, né? Nós fizemos uma diálise do Hospital Tal em 1934, o outro vai dizer que fez um transplante lá não sei aonde, em 1972, e vai começar aquela guerra. O Museu da Nefrologia, que foi um sonho, né, que eu tive durante muito tempo, está sendo lançado. E é exatamente por isso, né, eu tenho que... Deu uma travadinha. Será que ele saiu? Vamos ver Agora, se... agora Opa, voltou. tá? O doutor René é o coordenador do transplante, do livro. Então, eu falei para o Moura que eu não tenho mais saúde, nem tempo de vida para receber todas as reclamações que vão passar a existir a partir de agora sobre os feitos da nefrologia, e que eu já dei a minha contribuição. Essa aqui eu espero que seja a derradeira. A derradeira. Júlia, eu posso fazer um comentário? À vontade. Claro, por favor. Acho que o Edson conseguiu narrar para a gente a dificuldade do que é considerado história, né? A gente sabe não só em relação ao que ele colocou, mas em relação a outros fatos que nós temos hoje como verdades, né? Elas são escritas por aquelas pessoas que estão imbuídas naquele momento do poder social de nos dizer o que aconteceu anteriormente. E também, óbvio, hoje em dia isso é muito mais claro, é o fato de quais os registros que existem daquele fato, né? Acho que a narrativa do Edson, ela foi muito verdadeira, e assim, ele viveu pessoalmente tudo isso, porque ele fazia parte ele estava na mesma cidade, ele conviveu com as instituições que foram responsáveis por esse procedimento, mas a gente vive hoje, e por que isso não foi, talvez, creditado da forma correta, né? E ele teve que ter todo esse caminho, né? Que eu acho que ele fez um caminho utilizando todos os instrumentos que a gente modernamente hoje tem à mão, né, para poder, de fato, cristalizar o que de fato aconteceu, né? A gente tem registros médicos, a gente tem registros da sociedade, né? Mas talvez a explicação, Edson, ela seja social, filosófica, ou mesmo acadêmica, com alguns vieses que a gente nem gosta muito de conversar, né?
Mas o fato, eu acho e aí eu acho que a diretoria da SBN atual, ela teve, assim, o privilégio de ter este projeto como um projeto que faz parte dessa atual diretoria, que é resgatar a história da nefrologia, né? E resgatar, desculpe, de uma forma, digamos que mais pungente do ponto de vista de registros, né? Para que a gente possa não ter esse tipo de dúvida em relação a vários outros pontos, né, Edson? Hoje a gente vive um mundo, né, em que nós conseguimos entender que as experiências que as outras pessoas viveram, elas nos servem para mudar a nossa conduta, que é o que a gente chama de evidências, né, evidências científicas, e hoje a gente tem metodologias muito claras de como fazer isso. Acho que com a história eu não sou nenhuma detentora de como são os detalhes, né, dos registros históricos, mas eu acredito que com essa iniciativa da SBN, a gente vai conseguir, de fato, corrigir essa questão, né? E acho que você colocou todos os dados, acho que quem nos ouviu, acho que não tem nenhuma dúvida da fidedignidade do que aconteceu, né? Mas acho que fica para nós de lição, né? Acho que de lição de que do que nós fazemos precisa ser registrado de alguma forma, e precisa ser registrado da forma que naquele momento, pode ser que daqui a 20, 30 anos, a forma com que a gente registra hoje, ela nem seja a mais utilizada, né? Mas que a gente tem que utilizar algo que nesse momento tem de instrumentos de registro, né? Porque a verdade é só o que pode ser, entre aspas, provado com documentos que valham naquele momento, né? Se eles vão servir à medida que o tempo passa, isso é um questionamento que hoje a gente não consegue responder. Falou muito bem, muito bem. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês dois querem falar alguma coisa? Não, acho que dizer que o fato histórico ele é muito importante, né, para todos os pacientes, né, da nefrologia, e o transplante a partir desse momento, né, que marcou, né, o início do transplante no Brasil, pode proporcionar essa técnica para muitos pacientes que dependem da diálise e pretendem ter uma esperança, né, no transplante renal. E aí, eu queria deixar registrado, tá, Júlia, que eu não tinha nascido, tá? Eu não tinha nascido. Mas eu acho que é interessante um fato histórico comparativo, né? Se você for olhar, por exemplo, independente dos registros russos, se você for olhar o que tem na história, por exemplo, hoje, né? E o Edson colocou isso muito pontualmente, eu dei aula essa semana sobre o tratamento transplante na graduação. E eu digo lá, o primeiro transplante que funcionou, que foi considerado com sucesso, porque o sucesso, se você, do ponto de vista médico, é quando o paciente tem benefício do tratamento, né? Então, como os registros russos, eles não são, os padrões dele talvez não sejam os mesmos padrões ocidentais, e aí tem as questões sociais, políticas, acadêmicas e etc., né? Para dizer que ele foi o primeiro mesmo ou não, o paciente tem que ter se beneficiado. Então, se o transplante funcionou, mesmo que por dias, né? E posteriormente houve algum tipo de fato de que houve a perda do enxerto, ele foi um transplante bem sucedido, então, portanto, ele existiu, né? Então, acho que essa é uma pontuação histórica, é um conceito, né, metodológico, científico, que a gente deve levar em consideração. O Walter Garcia ele também é um amante da história, né? E ele conta a história maravilhosamente bem, e ele divide a aula dele, eu aproveitei essa ideia dele, ele divide a história do transplante dele em a história milagrosa, que é do Cosme Damião, né? Depois a história heróica, né? Onde eles faziam xenotransplante, né? Lá no começo do século. E aonde foi? Foi na França, né? O Jaboulet trabalhou em Lyon. Se você for lá eu não fui, mas eu já vi, acabei de ver essa semana, no prédio de Lyon, está a face, né, do Jaboulet, gigante assim, né? E outras pessoas, o Claude Bernard Horner, né? E outras pessoas lá, Claude Bernard. E tem outras pessoas lá nos prédios de Lyon, né? Depois teve o Voronoi, né, que fez 6 transplantes, né, de cadáver, não funcionaram nenhum deles, né, não funcionou, nenhum deles funcionou. Depois fizeram transplante, era França e Estados Unidos fazendo transplante. Inclusive é muito interessante que eles usaram, eu tenho um filme disso bem interessante, eles usaram prisioneiros guilhotinados, né, para tirar rins, né, das pessoas. É muito interessante o médico falando assim, né, que ele ligou para a prisão Le Santé em Paris e perguntou, né, eu posso tirar os rins dos guilhotinados? Aí o médico falou,
o chefe lá da prisão de Santé, né, o diretor, não pode, né, eles estarão mortos, né? Mas ele disse assim, não, mas eu não tinha estômago, o médico falando, eu não tinha estômago para isso, né? E eles Eu acho entraram que lá. esse ponto que o Edson levantou, né, é um ponto importantíssimo quando a gente fala de transplante renal, que é uma atividade, um tratamento da doença renal crônica, um tratamento e uma atividade da medicina em que a gente tem uma preocupação imensa com as questões éticas, né? E lembrando o que é moral e o que é ético, e isso varia muito de acordo com a época que você está vivendo, né? Então, Exatamente. hoje coisas que são consideradas eticamente permitidas, em alguns anos atrás eram absurdos, né? Então, acho que para o desenvolvimento do transplante como atividade, como o oferecimento desse tratamento para as pessoas, ele caminhou junto com o amadurecimento das questões éticas na medicina, né? E tanto tem a questão ética com o doador falecido, que o Edson levantou alguns pontos, como também tem com o doador vivo, né? E eu acho que no Brasil, a gente hoje, desde 1964, nós evoluímos muito, né? Muito. E acho que a nossa história como país e como evolução de legislação e de atividade, ela deve ser, eu considero pessoalmente como exemplo, né? Principalmente porque a gente vive situações assim, econômicas bem diferentes de outras nações, como o Edson colocou, né? Então nós conseguimos absorver isso e tornar a realidade que nós somos hoje, né? No mundo. Verdade. Então, em 52, o que é interessante, é que houve lá na França um garoto caiu do telhado, chamado Renault, e ele caiu do telhado, bateu com a região lombar, e fizeram a nefrectomia dele, porque ele estava com o rim totalmente destruído. E ele não urinava nenhuma gota, né, logo depois de nefrectomia. E fizeram, por que ele não urina, né, se ele tem outro rim, né? Fizeram uma pielografia retrógrada e viram que ele não tinha outro rim. Então tinham tirado o único rim que ele tinha, né? E aí ofereceram para a mãe, Madame Renard, se ela queria doar o rim. E foi a primeira vez, né, que um doador vivo, saudável, doou o rim, a mãe doou o rim para o filho, já foi colocado na fossa ilíaca direita, né, e esse rim funcionou durante 15, 16 dias e o garoto morreu. O que eu vi em muitos congressos internacionais, o americano chama de mundial, né, congresso americano, é que a história deles começa com o transplante de 54, dos gêmeos idênticos univitelinos. Né? Eles nunca falaram do xenotransplante, do Voronoi, muito menos, né? Nem do transplante do Hamburger, né? Eles começam sempre falando do transplante dos gêmeos idênticos univitelinos, e o Murray, inclusive, ganhou o prêmio Nobel por causa disso, um dos que ganhou o prêmio Nobel. Né? Então, o que aconteceu? O Sabaga e o Dr. Landman, que eram os dois ícones, né, principais do Brasil aqui em nefrologia, a nefrologia nem tinha surgido ainda, eles foram para os Estados Unidos e para a França aprender, né, a fazer transplante. E trouxeram a tecnologia, né, não só de diálise, como de transplante. Essa máquina de hemodiálise lá dos servidores funcionou na década de 50 durante muito tempo. Hoje a gente conseguiu resgatá-la e colocá-la na Academia Nacional de Medicina. E o Dr. Landman se antecipou, fez esse transplante em 64, mas esse transplante ele ficou, justamente por falta de comunicação, ficou escondido durante 40 anos quase, né? 30 anos ele ficou escondido, até que surgiu, né, essa possibilidade e houve toda essa dificuldade de aceitação. Né? Então, o que eu tenho visto das aulas, né, e na própria Sociedade Brasileira de Nefrologia, é que quando se fala do transplante, se continua esquecendo do transplante de 64 e a gente está sempre tentando lembrar. Né? Eu fui convidado uma vez num congresso de urologia aqui do Rio de Janeiro, brasileiro de urologia, quando eu mostrei esse transplante de 64, e o urologista lá do Hospital das Clínicas apontou o dedo para mim e falou que eu estava mentindo. Você é um mentiroso. Né? E eu tive que pegar o prontuário e mostrar para ele. Nós tivemos que ser gentilmente apartados, porque a coisa podia tomar Edson, mas é porque maior. a verdade é o que as pessoas sabem, né? Se você não sabe, você acha que não é verdade. Você quer ver um negócio interessante? A Irene Noronha, quando ela foi fazer prova de titular, né, ela me pediu o prontuário do doente, eu xeroquei o prontuário inteiro do doente, e ela disse que o professor Sabaga ia estar na banca, né? Ou pelo menos presente. Eu disse para ela, Irene, você vai ter coragem de falar isso na frente do professor Sabaga? Ela disse, mas essa é a verdade. Então, a verdade
É a verdade, né? A verdade ela não pode ser esquecida nem maquiada. A verdade é que houve. O Walter conseguiu o ideal. Sabe? O Walter, mais uma vez, o primeiro transplante foi aqui, mas o grupo, né? A organização do transplante foi no Hospital das Clínicas. Esse também eu concordo A gente, plenamente. a gente sabe que daí depois Doutor Edson, da Diga. história, pode falar, Júlia. muita coisa Pode falar, Júlia. mudou, né? E isso, o transplante evoluiu muito. E a gente queria que a doutora Ayla comentasse um pouquinho para a gente sobre a evolução do transplante aí, ao longo de todos esses anos, depois desse primeiro fato histórico super importante. Júlio, Isso. eu acho que hoje, né, a gente pode dizer, assim, independente de como foi construído minimamente essa história, tem muita gente envolvida, acho que muita gente apaixonada envolvida e muita gente destemida também envolvida, né? Acho que desde 1999 foi quando a gente teve a primeira evidência científica de que os resultados do transplante renal eram superiores aos pacientes que ficavam em diálise, né? Então, isso não tem muito tempo, se a gente for olhar, fazer a conta, é muito pouco tempo, é 25 anos somente, né? Por quê? Porque além da gente começar, nem tudo que a gente começa, ele se mostra posteriormente factível e de fato que os pacientes se beneficiam com isso, né? Então houve todo esse caminho e ele envolveu sempre muita gente e assim teve não só os conhecimentos da própria doença renal crônica, como os conhecimentos da cirurgia propriamente dita. Mas hoje, para que a gente tenha todos esses resultados do jeito que nós temos hoje, e tem vários pacientes nos ouvindo aqui, eu vi vários, inclusive relatando que foram transplantados por pessoas que nós estamos conversando aqui, os conhecimentos tanto de imunologia como de infecção, e de como tratar as pessoas como um todo, né, eles propiciaram os resultados que a gente tem hoje, né? E esses resultados, se nós formos olhar, hoje o transplante renal é considerado o melhor tratamento para o paciente que tem doença renal crônica no seu estado mais avançado. A gente sabe que nem todo mundo é um candidato, pode ser submetido ao procedimento, mas a gente sabe que, comparado com a diálise, o principal benefício para nós médicos é que a sobrevida é muito maior, então a chance da pessoa viver mais tempo é maior, como para os pacientes, que eu acho que é o mais importante, a qualidade de vida deles melhora muito, né? Então, por isso, hoje, ele é esse tratamento, muita gente acha que é mágico, né? Acha que está tudo resolvido, que é como uma cirurgia de vesícula que você tira e está tudo resolvido, não é isso, né? Mas para que tudo isso acontecesse, além desses pontos que eu coloquei, né? Eu não sei se o Edson quer comentar, ou eu mesmo posso comentar, o Brasil, ele conseguiu, né? Hoje nós temos alguns números, assim, que são acho que são, eu tenho um orgulho de falar sobre eles, né? Hoje nós somos o quarto país que mais transplanta em números absolutos do mundo, né? A gente fica atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia, né? Que tem populações maiores do que a nossa, né? Então nós, pelo menos em termos de número absoluto, nós estamos fazendo o nosso papel, né? Mas quando corrige pela população, nós vamos para mais do que 30º, então nós temos um trabalho grande para fazer ainda, né? Nós temos o maior sistema público de transplantes do mundo, então isso esse ninguém tira da gente, né? Nós temos o maior serviço de transplante mais ativo do mundo, embora assim, haja um pouco de uma hora outra, mas o que é o Hospital do Rim, da Escola Paulista da Unifesp hoje, né? Nós temos um número muito grande de equipes credenciadas, né? Nós temos 250 equipes credenciadas, mas eu acho que o que maior, e isso tudo só foi possível, Júlia, e aí talvez essa seja o comentário mais importante histórico, né? É que nós, como sociedade, apesar de termos vários problemas, né, vários senões, né, todo dia a gente diz assim, que país é esse, né, mas nós temos uma legislação de transplante, que ela foi construída a partir de 1998, não só de transplante, mas de regulamentação de morte encefálica, pelo Conselho Federal de Medicina, que permite que a atividade transplantadora hoje ela seja toda regulamentada, né, ela é transparente, a gente tem isso organizado e é coordenado pelo Sistema Nacional de Transplantes, com coordenação a nível estadual e regional, né? Todo paciente, esse é um tratamento que é oferecido a qualquer paciente em qualquer local do país. Tem umas regiões que fazem mais do que outras, mas é por questões outras locais, né? Então, qualquer pessoa que precise do tratamento tem acesso a ele, né? Outra coisa que eu acho que é extremamente importante, né? É a alocação dos órgãos que são doados. A gente tem um sistema que é uma lista, não, é uma fila, né? Que ela é coordenada centralmente, de forma transparente, e os critérios de alocação dos órgãos são critérios clínicos, né? Então, portanto, justos para a sociedade, né? Então, esses eu acho que são os destaques de como a atividade transplantadora ela evoluiu nesse tempo, né?
para que a gente possa, um paciente pergunta para nós hoje, por que eu devo transplantar? Primeiro, se ele vem é porque ele teve acesso a chegar no serviço de transplante para ser avaliado. E segundo, porque a gente diz, olha, se o seu transplante funcionar, e isso é uma conquista de muita gente, né? Ele pode funcionar, ele funciona via de regra pelo menos 15 anos, mesmo que seja de doador falecido, né? Então, eu acho que isso é uma conquista da humanidade, né? Como um tratamento para uma doença tão grave como a doença renal crônica nas suas fases mais avançadas. Muito bom. Doutora Elad, obrigado, viu? Eu li a descrição, que foi, na verdade, dos 50 anos do transplante renal, né, que foi descrito em 2014, que o doutor Edson citou, e a gente viu o quanto isso evolui nesses 60 anos, né? A descrição da imunossupressão com 6-mercaptopurina, hidrocortisona, se eu não me engano, né, nesse rim que foi um doador, uma criança de 9 meses. E aí a gente queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês, da experiência, o que é que vocês veem de perspectivas futuras para o transplante renal aqui no Brasil, falando também do xenotransplante, né, que a gente viu acontecer recentemente. E aí a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, de doutora Ela, de doutor Edson, a opinião com relação a essas perspectivas futuras. Como Queria o só Edson é mais começar velho, eu vou deixar ele falar primeiro. Então, eu me formei em 77, né? Eu vou fazer agora 47 anos de transplante. E eu vou te dizer que eu sou uma pessoa, assim, me considero privilegiado de ter escolhido essa profissão e ter tido a sorte de escolher o transplante, né? Porque cada transplante é como se fosse o primeiro para mim, né? O primeiro que eu consegui só preparar uma doente lá no Hospital de Bom Sucesso e levei essa doente para o Hospital dos Servidores, né, onde estava muito organizado na época, e na hora que aquele rim saiu do irmão da Josélia, o nome dela, entrou na Josélia, ele ficou vermelhinho, começou a urinar, você chora de emoção, o negócio mais lindo do mundo, né? Quando o rim fica bonito assim, né? E eu tenho um rim tatuado aqui no meu braço, com maior orgulho, né? Porque é a capa do livro da Irene Noran, que é maravilhoso, né? E eu acho lindo, né, toda essa evolução. Eu vi, ao mesmo tempo, a hemodiálise nos seus primórdios, né? Eu chamo hoje em dia da diálise, o Jurassic Park, né? Diálise Park, né? Porque era um balde que a pessoa ficava vomitando durante a diálise, hipotensão o tempo inteiro, explodia a cóio, né? Ia sangue para tudo que é canto. Eram 100 litros de água que a gente tinha que botar dentro de um tanque, né? Que vazava aquela água toda. Tinha um cachimbinho para a gente ver qual era a quantidade de sódio, né? A concentração de sódio, que às vezes erravam aquele cachimbinho, a pessoa fazia uma hiponatremia e quase que morria lá na máquina. Então, nós participamos de coisas assim muito, muito primárias no transplante. Hoje você vê aquela tranquilidade, né? Na diálise e no transplante. Então, eu conto para meus alunos que muitas vezes eu vi, né, mães correrem na minha direção lá no corredor do Pedernete, dizendo: doutor Edson, pelo amor de Deus, transplante meu filho, senão ele vai morrer. Porque todo mundo morria na diálise, na verdade. Na diálise não tinha muita sobrevivência, não existia CAPD, né? As pessoas... O doutor Sérgio, uma vez, ele teve que fazer uma reunião que ele tinha que escolher quem ia viver e quem ia morrer, porque não tinha vaga para fazer diálise peritoneal. Eu fui da época, antes da ciclosporina, né? Só tinha azatioprina, a gente sempre abrevia, né? Azipred, né? Azipred e solumedrol, se não funcionava. Se não funcionava, o rim quase explodia, tinha que tirar o rim. A ciclosporina foi um divisor de águas, né? Ela dividiu, né, o transplante nas curvas lá do CTS, são espetaculares, né? Todas elas subiram. Mas o que veio atrás dela? A nefrotoxicidade da ciclosporina. Surgiu o tacrolimus, que dizia que ia ser melhor que a ciclosporina, e não é. E surgiu a rapamicina em 2000, né? 2001. E de 26 anos para cá, não surgiu mais nada, né, muito bom, né? Surgiram algumas anticorpos monoclonais, mas de uma maneira geral não surgiram grandes avanços, né? Eu sou apaixonado pelo xenotransplante. Inclusive, agora eu botei uma camisa sugerindo que o Leonardo Riela, ganhe o prêmio Nobel, né? Porque foi emocionante esse transplante que deu certo, né, de porco, né? Não sei se vai vingar ou não vai vingar, mas foi um divisor de águas, né? Então eu queria saber da ela de como é que ela vê, né, como bem mais jovem que eu, essa parada, Obrigada. De 2000 para cá, não houve, né, um grande... Eu fiquei na expectativa o tempo inteiro de aparecer, porque eu vivi a chegada da ciclosporina, do tacrolimus, do OKT3,
né, do Basiliximab, né, que eram melhoras espetaculares, né? E agora, de 2000 para cá, parou, né? Por quê? Bom, eu acho, primeiro, né, pensar em avanços em relação ao transplante, acho que tem dois aspectos importantes, dois caminhos a seguir, né? Se a gente pensar por que que a gente... um primeiro eu queria fazer mais transplante, eu queria que esse tratamento ele fosse disponível para um número maior de pessoas. E aí um primeiro problema, então, seria aumentar a disponibilidade, o pool de doadores, né? E o que a gente viu nos últimos anos, apesar de não parecer tão claro, mas hoje os doadores que nós utilizamos eram doadores que nós não usávamos anteriormente, porque a gente achava que os resultados iam ser muito inferiores e por isso nós não aceitávamos os que a gente chama hoje de doadores de critério expandido, né? Então, em relação a aumentar o pool de doadores, embora não pareça uma inovação, né, porque tem a Tainá que gosta muito de falar, tem algumas inovações que elas são disruptivas, elas mudam muito os resultados, como, por exemplo, a introdução da ciclosporina, que tornou o transplante do doador falecido factível, viável, porque melhorava muito a sobrevida. Até então, só o de doador vivo é que tinha resultados melhores, né? Então, não são mudanças disruptivas essas que eu vou falar, mas elas com certeza mudaram e elas são responsáveis pelos números e pelos resultados que nós temos hoje. Então, o primeiro foi a utilização de doadores que a gente não considerava ótimos, né? Então, os doadores que tinham algum grau que o rim tinha não era um rim absolutamente normal, mas a gente viu que mesmo com eventualmente um resultado de até 30% inferior, as pessoas querem transplantar com esses rins, né? Então, outra coisa que aconteceu foi que então, a gente foi mais permissivo em relação a que rim receber de doador falecido, de doador vivo a gente não mudou, e eu acho que eticamente não tem que mudar mesmo, né? Os receptores, eles também, a gente sabe que hoje a população que precisa transplantar, ela é mais idosa, ela tem mais morbidades, então esse é um problema que a gente vai ter que lidar daqui para frente, né? E em relação aos doadores, de onde vai vir as células que vão funcionar como rim, né? Talvez a resposta que pareça mais simples, que agora todo mundo quer ouvir, é que a gente usasse um rim que não tivesse problemas de fornecimento, né? Então, você utilizar uma outra espécie, usar um xenotransplante. E eu não tenho tanto tempo de transplante como o Dr. Edson, eu tenho em torno de 30 anos, mas eu vi muitas dessas mudanças acontecerem, né? E desde que eu comecei a trabalhar com transplante, essa é uma ideia que ela vem sendo trabalhada, ela vem sendo estudada, e hoje talvez a gente esteja num ponto de mudança, no turning point. Todo o conhecimento nosso acumulado em relação à imunologia, talvez ela não tenha sido suficiente para que a gente conseguisse drogas, né, que conseguisse melhorar o bloqueio da resposta imune com os órgãos que a gente tem atualmente, né, mas ela trouxe grandes avanços em relação a como modificar os órgãos de uma outra espécie para que a gente pudesse usar em humanos, né? Então hoje a gente está vivendo um momento em que todo esse conhecimento acumulado, ele começou a virar um ponto em que a gente vai começar a utilizar isso em pessoas. A gente utilizou primeiro o coração e agora o rim, né? Mas o que permitiu isso foi o conhecimento de imunologia, né? E pode ser que isso seja uma mudança disruptiva, né? Mas como tudo que a gente começa partindo de conhecimentos que nós temos naquele ponto, que talvez eles não sejam suficientes. Então, e as dificuldades que vão surgindo e como nosso comportamento em relação a essas dificuldades é que é extremamente importante para a gente conseguir melhores ou piores resultados, né? Além do xenotransplante, que eu acho que a história nos próximos anos, e talvez numa velocidade muito maior, ela vai conseguir responder isso para nós, né? Houve várias tentativas de você, ao invés de transplantar de outra espécie, que você transplantasse, por exemplo, células que são pluripotentes, quer dizer, células que podem se transformar em células renais, né? Que era o transplante que a gente chama de células-tronco, né? E hoje a gente nem é essa mais a terminologia. Mas, infelizmente, tem resultados interessantes do ponto de vista experimental, mas em pessoas, transplantar as células-tronco, isso não teve grandes resultados importantes. Houve também a tentativa de você conseguir criar um dispositivo em que você colocasse essas células pluripotentes e colocasse esse dispositivo em contato com a corrente sanguínea e que, eventualmente, esse dispositivo ele pudesse funcionar ou ter parte da função do rim. E esses estudos até estão um pouco avançados, mas eles não foram testados em pessoas ainda. Então, também é uma possibilidade que pode surgir nos próximos anos, não sabemos. Vai depender muito de como forem, do que acontecer com os resultados do xenotransplante, né? E, finalmente, em relação às drogas, para eu finalizar, para não ficar falando muito, as drogas que a gente usa hoje, né, elas têm essa combinação de drogas, elas
ela traz para a gente esse resultado que eu comentei para você. Então, hoje, independente do tipo de enxerto que você responde, os pacientes perguntam a gente para isso, vale a pena? Quanto tempo vai funcionar? Aí a gente diz, olha, na pior das hipóteses, que é o doador falecido, é 15 anos, né? Então, a gente pode achar até que essas drogas elas não sejam tão boas, né? Mas o que acontece é que hoje nós usamos combinações de drogas, nós podemos individualizar essas combinações de drogas. Então, apesar de, por exemplo, essas as drogas mais novas que surgiram, que foram os inibidores do sinal de proliferação, né, que são o everolimo e o sirolimo, elas são drogas que a gente hoje tem a opção de utilizá-las quando o paciente, por exemplo, não pode usar inibidor de calcineuria, né? Em relação aos os imunobiológicos que a gente usa como terapia de indução, aquela logo imediatamente após o transplante, que é importantíssima, né? Hoje a gente usa uma apresentação farmacêutica de anticorpos antilinfócitos de múltiplos epítopos ao invés de um só, como era o anti-CD3 anteriormente, que trouxe uma tranquilidade gigantesca, que a gente pode usar praticamente em todo mundo, e isso com certeza talvez tenha inclusive mantido essas respostas, essa sobrevida tão boa que a gente tem, a despeito dos nossos doentes estarem mais doentes e dos rins serem piores, né? E outras questões que a gente talvez vá discutir aqui, né? Mas a gente sabe que os rins param de funcionar porque, a despeito de tudo que a gente faz, nós não conseguimos controlar a resposta imune. Então, os rins podem ser perdidos porque eles param de funcionar, mas eles também são perdidos porque, infelizmente, o paciente transplantado, ele pode morrer com o rim funcionando, né? E aí hoje a gente, então talvez a inovação no transplante seja a gente conseguir cuidar melhor desses doentes, né? Seja cuidar melhor das doenças cardiovasculares, a gente ter mais condições de diagnosticar as complicações, como, por exemplo, as infecções, e a gente sabe, todos nós que trabalhamos com transplante sabemos que é um doente complexo, é um doente que precisa de um suporte, de uma equipe multidisciplinar e um hospitalar bem grande. Quanto melhor isso, melhor o resultado, né? Então, eu acho que talvez a gente, ao invés de procurar grandes degraus, talvez a gente possa conseguir pequenos passos, né? E desses pequenos passos a gente construir uma jornada mais feliz, né? Deixa eu fazer uma pergunta para Pequenos vocês dois. passos que são grandes passos, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, jovens. Vocês têm quantos anos de formado de nefrologia? Eu tenho 3 anos. Você? Sim. 5. Esses 5 anos, você ouviu falar de algum outro marcador da função renal, sem ser a creatinina ou não? A gente Não, ouve falar de alguns, mas não tem nada que fique igual. Acho que todo Exatamente. mundo concorda com você, Edson. No transplante também. No transplante também. O transplante do Riela, né, quando ele falou, né, o repórter perguntou para ele como é que avaliava, né, se o rim estava funcionando ou não, ele falou, né? E é a creatinina que eles marcam. Quer dizer, é um projeto de $1 bilhão, né? E continuou usando uma substância que foi descoberta em 1886, que custa 20 centavos. Eu sei que isso causa uma enorme frustração à academia. A academia tem vergonha da creatinina. Por isso é que, em vez de falar creatinina, eles falam eGFR, né? Então é bonito falar eGFR, desculpa, e é feio falar creatinina, né? Mas eu pego todos os artigos da Agnes Fogo, os artigos dos grandes ícones, né? Ou do Terry Stroke, não sei se ela conheceu. Conheci pessoalmente. Conheceu? Então, o Terry Stroke, quando eu peguei um artigo dele, a primeira frase era: ureia e creatinina são nossos marcadores para avaliar a função renal, né? E eu ia, quando eu recebia, né, muita crítica aqui de andar com camisas, né, de fazer essa propaganda, eu comecei a ir para fora com as camisas, né? E eu ficava na frente desses caras, e o Terry Strong olhou para a minha camisa e dizia: creatinina alta é pior do que colesterol alto. Essa é a frase do Dr. Josemir Lugon, lá de Minas, né? Aí eles falam, essa frase ela é como é que se diz assim, irresistível, né? E aí ele chegou assim: I like your shirt, né? Aí eu disse assim, o Phil Halloran, lá do Canadá, né? Eu ficava na frente dele e ele chegou para mim, bateu no meu ombro e falou assim: Are you crazy? Aí eu disse assim: lá no meu país me chamam de crazy. It's, but you are right. It's, do you agree with it? It's, yes, I agree with it. E eu tinha que apontar, né, e mandar para cá o Remude, o Terry Strong, o Roy Cowney e todos esses ícones que, nos seus trabalhos, né, publicam com
creatinina. E agora, você vê, US$ 1 bilhão, não sei quantos bilhões de dólares, né? Custou esse projeto e o cara teve alta, o paciente teve alta com 1,7 de creatinina, né? Assim como o PQA também está lá com um projeto de milhões de Júlia, dólares, o que ele usa é creatinina e proteinúria. Júlia, Então, vocês que são mais Felipe. jovens, né? Continuem, vocês estão desafiados, né, a achar um novo marcador. Eu não vou ver. Eu Não tenho perde certeza tempo com Ué, isso não, Júlia. apesar de mais jovem, eu também estou aqui com a minha creatinina, mas não estou com vendo. tanta tecnologia quanto a do senhor, que a Aí, creatinina está Trocar sendo vista cada minuto. exatamente. da forma Eu correta. Eu queria aprendi fazer É, assim. um. Eu aprendi assim, né? Eu, quando via a camisa ao contrário, o Eduardo Rocha mostrava assim: olha a minha camisa, ela é ao contrário. Aí eu pedi para minha irmã fazer a creatina ao contrário e imprimir ao contrário. Então, por isso que eu perguntei: é Instagram? Essa é a minha camisa do Instagram, entendeu? Uma vez Eu Tem eu queria uma fazer uma entrevistei o Gilberto pergunta Gil, para os né? meninos. O Gilberto Gil com a camisa ao contrário, né? Ela tem que Legal. aparecer, porque essa imagem na tela, ela fica marcada, entendeu? Uma vez eu Sim, sem dúvida. me lembro que eu fui ver um filme em Londres há 40 anos atrás, e quando acabava assim o letreiro, via escrito assim, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Aí tinha um intervalo no meio do filme, né, a ópera Tommy, aí o que ela vinha vender? Coca-Cola, né? Claro. E você comprava Coca-Cola. Então tá aqui, ó, creatinina, creatinina, creatinina. A estratégia do como o homem vive no mundo. Eu tinha uma pergunta para vocês, nefrologistas jovens. Posso fazer? claro, Claro. doutora. Primeiro que eu quero dizer que a minha idade, eu não tenho cabelos brancos que nem o Edson, eu não uso nada, meus cabelos são os mesmos mesmo, tá? Não tem nada. Mas assim, eu trabalho com educação de pessoas, né? E eu acho que tem vários nefrologistas nos vendo. E aí eu queria que vocês me dissessem, vocês tiveram formação de transplante, eu não sei se vocês trabalham com transplante, porque eu estou conhecendo vocês hoje. Eu queria que vocês me dissessem, fizessem o contrário, as mesmas perguntas a situação que vocês nos colocaram, eu queria colocar vocês. Então, o que é que vocês acham que dentro da história do transplante foi mais importante, é mais importante dentro do que hoje vocês, do jeito que vocês enxergam esse tratamento? Quer começar, Felipe? Pode falar, Júlia. Pode. O Felipe está jogando Bom, para a Júlia. eu não trabalho com transplante, né? Mas eu acredito que o mais importante, acima de tudo, foi o primeiro passo, né? Que resolveram tomar lá atrás para trazer essa nova terapia para os pacientes renais crônicos, que é uma revolução, né? E acredito que a importância também do aprimoramento ao longo dos anos em relação às medicações imunossupressoras, que acabou dando a possibilidade de manter o enxerto por mais tempo, né? A gente sabe que tem vários efeitos colaterais, que também tem várias complicações, principalmente no primeiro ano pós-transplante, mas que eu acho que é isso que possibilita que o paciente tenha uma vida com mais qualidade, né? E permite isso para esse paciente que tem uma doença crônica não curável, né? E que apesar do transplante, ele continua sendo doente renal crônico. E eu acho que o xenotransplante traz muita inovação, muita especulação também. Eu acho que quem nunca passou na sala de aula, o paciente não perguntou, doutor, e o rim de porco, quando que vai chegar para mim? Então, assim, acho que é revolucionário realmente. Tem várias questões éticas também envolvidas, que eu acho que vão precisar ser melhor definidas, mas que com certeza é um passo gigantesco aí na história que a gente vai ver ao longo dos próximos anos, eu espero. Felipe. Perfeito, Júlia. Eu também, assim como Júlia, tenho um pouco tempo de formação e não tenho um contato direto com transplante. Eu não trabalho atualmente com transplante renal, apesar de estar num serviço. Eu estou inserido num serviço dentro da Bahia, que hoje é o quinto centro, o Hospital Ananeri é o quinto centro no Brasil que mais transplanta. Então, a gente acaba tendo contato com esses pacientes, porque eu trabalho no setor de agudos, e a gente vê o impacto disso desde a minha formação como nefrologista na qualidade de vida do paciente. Então, a gente vê o paciente transplantado, para mim, é o principal ponto, né? É o que a gente espera que esse paciente, é o caminho que a gente espera que esse paciente faça na evolução da doença renal crônica. A gente vai falar de avanços também na imunologia do transplante, né? Então, acho que com as drogas novas, as medicações novas, todos os avanços, eu acredito que tem muita coisa ainda por vir. E o terceiro marco que eu acredito seja a legislação. Então, eu acho que isso no Brasil é fantástico. Toda vez que eu vou para uma sala de transplante, que eu vou
tentar entender um pouquinho de transplante no doador vivo, né? O transplante intervivos, que às vezes a gente vê uns números diferentes em alguns países, assim. A gente vê a importância da legislação brasileira, né? Essa regulamentação. E parabenizar aí a doutora Ela, de que está à frente desse departamento, parabenizar a SBN, e agradecer a vocês. Eu acho que é isso. Eu queria só dizer uma coisa aqui para finalizar, está acabando, né? Sim, Vocês vão participando da medicina de maneira geral, mas de transplante, então, são situações, cada transplante é uma emoção muito grande, né? Então, eu me lembro de várias situações que estão passando pela minha cabeça, né? Algumas me marcaram muito, né? Tipo, uma moça que era para receber o rim de dois irmãos, e quando a gente fez a tipagem, eles dois eram idênticos a ela, tinham a mesma idade, parecida, né? E eu disse para eles que eu não sabia qual escolher dos dois, né? E um deles chegou para mim e falou assim: doutor, tira um rim de cada um e dá dois para ela, entendeu? Ou Esse é um um doador. rapaz, é Doadores lindo, né? verdadeiros. Verdadeiros. Ou de um rapaz, isso a doutora Deise me contou, né, que um dia ele, quando fizeram o ultrassom dele, só tinha um rim para doar para a irmã, né? E ele começou a chorar e pediu para Chorar. doar metade do rim, né? Uhum. Então, a gente vê isso, né, essa verdadeira doação, ou aquela pessoa que não urina há muito tempo, olha, é muito emocionante fazer transplante. Quanto ao museu, eu não queria encerrar antes de deixar esse pedido, né, que o doutor Euni Rocha, aí da Bahia, né, fosse o nosso patrono, entendeu? E eu vou ler só um pedacinho aqui de um capítulo que ele escreveu no livro da nefrologia, que diz o seguinte: desconhecemos os fatos históricos de nossa atuação em nefrologia no Brasil e continuaremos a desconhecê-los se não nos preocuparmos em registrar nossas memórias históricas. Creio que a diretoria da Sociedade de Nefrologia deverá ter a incumbência de apresentar suas memórias, em continuidade às deixadas pela outra diretoria. Os relatórios, até então apresentados, importantes e necessários, deixam de lado ocorrências nefrológicas no período que deveriam estar catalogadas. Alguém da diretoria, ou por ela delegado, poderia receber a incumbência de escrever as memórias históricas para que não percamos as lições que nosso passado tanto nos ensina nessa contínua caminhada para o futuro. Então, o doutor Eunil Rocha é um ícone da nefrologia brasileira, né? É uma pessoa que eu tenho um maior respeito. Eu conheci o doutor Eunil Rocha, o Paulinho é o filho dele, né? E eu queria pedir para o Moura para que o doutor Eunil Rocha fosse o patrono do nosso museu. Só isso. Eu também fiquei muito satisfeito, Ela. Foi um prazer estar com você. Vocês dois também, muito obrigado pela oportunidade. E eu estou à disposição quando vocês precisarem de mim. bom, pessoal, muito Júlia, obrigada, posso, então, por esse... posso dar algumas coisas Claro, finais, assim, sim. rapidamente, né? Acho que, como o Edson falou, nós somos apaixonados por isso, apaixonados pela possibilidade de propiciar esse tratamento para os pacientes de uma doença tão grave, né? De consequências tão grandes, assim, tanto para o indivíduo como para a sua família, né? Eu também, assim, uma das coisas que eu acho mais, toda vez que tem transplante, eu chamo os alunos, assim, vamos ver, desclampear o rim, que eu acho aquilo, assim, você tirar um rim de uma outra pessoa, seja um doador vivo, um doador falecido, você reverter a circulação sanguínea, e quando é doador vivo, muitas vezes já começa a funcionar imediatamente, já começa a ter xixi no campo cirúrgico, então isso eu acho que é um milagre, né, e é um milagre por conta do trabalho dos homens, né. E talvez, assim, eu considero que o fato histórico mais importante quando a gente fala de transplante é o fato dele hoje existir da forma do jeito que ele é, né? Então, foi a história que foi construída pelos homens, né? E aqui nós temos 4 pessoas que são representantes disso, é que foram responsáveis por a gente tê-lo hoje como a inovação tecnológica que ele é, né? Então, não só o transplante, mas a forma com que a gente faz hoje diálise com muito melhor qualidade, seja hemodiálise ou diálise peritoneal, propiciando que os nossos pacientes primeiro, estejam vivos e possam viver a sua vida, né? Com a qualidade de vida que é possível, né? Isso é um fato histórico pelo comportamento dos homens, é uma conquista dos homens, é uma conquista da humanidade, e espero que a gente consiga fazer isso cada vez melhor, para que isso possa ser ofertado para mais pessoas. Muito obrigada pelo convite, tá? E, assim, é um prazer sempre estar com meu amigo, o Dr. Edson, e um prazer conhecer vocês e agradecer a todos que tiraram um pouquinho de tempo para nos ouvir hoje. Com certeza. Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer
Agradecer mais uma vez a doutora Ela, de doutor Edson, a Júlia pela parceria, agradecer a todos os presentes, informar que pela adiantada hora tem algumas perguntas ali no chat, mas a gente vai oportunizar em um outro momento para poder falar, e agradecer mais uma vez a participação de vocês. Boa noite a Boa todos. noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado pela Tchau. oportunidade. Tchau.